As formas estão sempre mudando. Mudar é seu estado normal, como nós. Mesmo não mudando por fora, estamos mudando por dentro constantemente. Tem umas coisas sobre mim que eu ignorei por muito tempo. Tenho medo dessas coisas, mas são parte de quem eu sou. Contanto que eu conheça a forma da minha alma, tá tudo bem. Talvez o maior erro que a gente cometa nessa vida seja acreditar que existe uma versão final de quem a gente é. Como se em algum momento da nossa vida tudo fosse se organizar, fazer sentido, parar de mudar. Como se um dia a gente pudesse olhar no espelho e pensar: pronto, agora eu sei quem eu sou. E essa cena de Hora de Aventura começa exatamente desmontando essa ideia. Não tem vilão, não tem luta, não tem urgência, é só o Jake caminhando por uma galera estranha, tá ligado? Uma galeria estranha, silenciosa, cheia de formas e não se explicam. E isso já é desconfortável, porque a série poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas ela escolhe parar, escolhe olhar pra dentro. E não é um olhar bonito. O Jake não tá explorando um lugar novo. Ele está atravessando a própria mente. Cada tela, cada padrão, cada forma mutável ali não parece pedir interpretação, parece pedir aceitação. E isso é muito mais difícil. Porque aceitar não é controlar. Aceitar é apenas admitir que aquilo existe, mesmo sem a sua permissão. E a gente inicia o vídeo. Eu me chamo Solário e seja bem-vindo ao Quarto Branco. Continuando. Quando Jake assume a forma azul com vários olhos, ela e ele chama de sua verdadeira natureza, a série não tenta tornar isso épico, não tem música grandiosa, não tem revelação triunfante, apenas tem silêncio, tem alma e tem medo. E isso importa, porque essa forma não é apresentada como ele é, né, sempre foi de verdade, como ele sempre foi de verdade, no sentido confortável da coisa, né? Ele é apresentado como ele evitou ser. Aquilo ele deixou de lado, porque não era simples, não era apresentável, não era fácil de conviver com aquilo. A forma amarela do Jake é estável, é previsível, é funcional, é a versão dele que cabe no mundo, a forma que ele acha é a boa. A forma azul é o oposto disso, é a forma estranha, excessiva, é mutável demais, não dá pra explicar em uma frase. É esquisito. E aí a cena começa a doer, porque todo mundo que tá assistindo entende isso em outro nível. A gente também tem uma forma amarela, a versão que funciona e responde como esperado, se adapta ao ambiente, ao grupo, à família, às expectativas. Não é falsa, mas também não é inteira. Você não está sendo você por completo. E por baixo dela existe um amontoado de coisa e a gente prefere não encarar, né, contradições, impulsos, medos, desejos, confusões, pensam de nós mesmos e não combinam com a imagem de quem tentamos sustentar. O problema é que a gente chama isso de maturidade, quando muitas das vezes é só pressão muito bem organizada. O Jay, ele admite que ele ignorou parte de si mesmo por medo. E isso é muito importante, não por maldade, não por arrogância, mas por medo mesmo. Medo de perder a estabilidade, medo de não reconhecer mais quem ele é, o medo de não conseguir voltar. Até porque o Jay, ele é muito estoico, o Jay, ele é muito suave, entendeu? Eu acho que ele sente esse medo de se ele parar de ser assim, ele não consiga mais voltar. Porque é normal, quando você olha para certas partes de si, não existe garantia de retorno. E essa é a parte que ninguém gosta de admitir quando ele fala de auto-reconhecimento, né? Autoconhecimento. Não é um processo de ganhar clareza, é um processo de perder certezas. Até porque a vida, ela não tem certeza nenhuma. A única certeza que você tem é a morte. Tirando isso, é tudo improviso. Né? E a galeria não mostra respostas, ela mostra vários fragmentos e Jake não tenta organizá-los, ele só caminha entre eles como se fosse uma passagem mesmo normal, ele só vai e deixa acontecer. E isso é quase uma confissão silenciosa de que a identidade não é algo que se descobre, mas algo que se atravessa, sem mapa, sem versão definitiva, sem a promessa de que tudo vai fazer sentido no final, até porque não faz. Quando ele diz que tudo ficará bem desde que conheça a forma da própria alma, isso não soa como alívio completo, soa como um acordo, né? E ele faz com ele mesmo, um tipo de uma trégua interna, né? Uma trégua interna que ele faz, como se ele estivesse dizendo: eu não preciso entender tudo, mas não preciso mais fingir isso não existe. E isso muda tudo, completamente tudo. Porque a dor não vem do fato de que a gente vai ser confuso por dentro, etc. A dor vem do esforço constante de tentar parecer simples. Você não é simples, o seu corpo naturalmente não funciona de forma simples.
quantas moléculas, quantas células tem dentro do seu corpo. Eu duvido que você saiba. Jay volta à forma normal no final da cena, como toda vez, né? Óbvio, até porque o Jay amarelo é 3 vezes melhor que o Jay azul. O mundo externo não muda, ele continua sendo o mesmo personagem para quem ele olha de fora, mas o jeito como ele olha para aquelas telas é completamente diferente. Ele não tá mais tentando escapar do IV, ele não está mais fingindo que ele é irrelevante. E talvez essa seja a parte mais cruel da cena. Nada muda por fora, mas agora não dá mais para fingir e nada mudou por dentro. E Hora de Aventura poderia ter transformado isso numa mensagem confortável sobre seja você mesmo, vamos se amar, se ame da forma que você é, mas não fez isso, né? O que a cena sugere é muito mais incômodo. Talvez você nunca vá ser uma coisa só, talvez sua identidade seja, por natureza, instável. Talvez a paz não venha de se definir, mas de parar de resistir. Até porque existem várias versões de você. Todo mundo conhece um você diferente. E aí vem a pergunta que fica atravessada na garganta quando a cena acaba. Quantas decisões você toma todo dia, não porque você é, mas porque precisa sustentar a versão de si que escolheu mostrar? Quantas partes suas você chama de fase, exagero ou coisa errada, quando na verdade são só partes que não cabem na imagem de que você aprendeu a proteger? E se aquilo que você mais tenta esconder não for um defeito, mas exatamente o que está moldando silenciosamente em você está se tornando? Será? Essa cena não te pede resposta nenhuma. Ela só te impede de continuar fingindo e a pergunta não existe. E talvez seja por isso que ela dói. É impressão minha ou acabei os 2 últimos vídeos da mesma maneira?